O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa votou na tarde desta terça-feira o parecer do deputado delegado Olim sobre o processo RGL 184 de 2022. Apresentado inicialmente pelo deputado Emídio de Souza, solicitando a cassação do deputado Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar em razão de áudio machista e misógino contra mulheres ucranianas. Os áudios foram divulgados pelo deputado em um grupo de amigos. O parecer foi aprovado pelos membros do colegiado por unanimidade. Com as ações de hoje, com o colegiado votando positivamente, nós deixamos muito claro que nós reagimos à falta de ética e decoro parlamentar. Então, a resposta foi para que, inclusive, uma medida exemplar. Se outros casos passados tiveram uma pena não proporcional à ação, nesse caso aqui nós não podíamos medir pelaquela régua. Então, hoje foi tomada essa medida e fica também um exemplo para esses discursos de ódios, essas agressões. Eu tenho certeza que tanto os deputados como as deputadas dessa casa vão tomar mais cuidado na sua verbalização, na defesa dos seus direitos, com mais respeito e com mais ética. É um processo que a gente fica envergonhado de ter que debater um assunto desse, né? A agressão às mulheres ucranianas, às mulheres brasileiras, né? Com frases horríveis do deputado Arthur Duval. Então, não dava para esperar outra coisa no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, que é o maior parlamento do Brasil e da América Latina, não poderia ter outro resultado, né? Foi o pedido, a aprovação do relatório, pedindo a cassação por unanimidade do deputado Arthur Duval. E agora espero que no plenário aconteça a mesma coisa. É impossível imaginar que um deputado ou uma deputada da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo vá votar diferente, a não ser a cassação do deputado Arthur Duval. Temos que dar um exemplo, né? Envergonhados com essa situação, mas temos que dar um exemplo para o Estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo todo. Ao longo do processo, o defensor do deputado, o advogado Paulo Bueno, alegou que os áudios não poderiam ser aceitos, uma vez que foram enviados para um grupo privado e que os recursos utilizados na viagem eram próprios. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu errei, ponto final, houve erro. Eu quero pedir desculpas aqui, principalmente as mulheres ucranianas que estão aqui e as pessoas que verdadeiramente se ofenderam com os meus áudios. Eu devo essas desculpas e eu apareço o tempo todo quando eu acerto. Quando eu erro, eu vou vir aqui, assumir o meu erro e falar e ouvir e merecer algumas das palavras que foram ditas aqui. Agora, vamos ser sinceros aqui, gente. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse. É por quem disse, que sou eu. No relatório do deputado delegado Olim foi descartada a acusação de evasão de divisas, mas acatada a quebra de decoro parlamentar. O que ele fez, ele está pagando, a população nos cobrou rapidez, serenidade. E todos votaram acho que foi 9 ou 10 a 0, na cassação do deputado Arthur Duval. O relatório foi muito circunstanciado e mostrando cada fato onde ele falhou, não só nos áudios, mas em outras coisas que ele fez. Nós pegamos que ele fala que ele foi para lá, que ele tinha pedido aqui licença, mas na verdade ele estava como deputado. Para ele estar lá não como deputado, ele pedir afastamento, nos pegou nisso também. E aquelas condições de ele mostrar um vídeo dele mesmo jogando aqueles coquetéis Molotov, que isso acho que foi uma das coisas que pegou muito pesado. E os dizeres que ele falou das mulheres ucranianas que estavam lá em guerra e ofendeu todas as mulheres do mundo, não só da Ucrânia, mas do Brasil e todos que ouviram. Quer dizer, áudios pesados que jamais um parlamentar de uma casa legislativa de direitos como essa de São Paulo poderia falar. Um grupo de mulheres ucranianas acompanhou a sessão do Conselho de Ética no plenário José Bonifácio. Elas estavam com cartazes e a bandeira da Ucrânia. Um grupo de homens membros do MBL também acompanhou a sessão nos corredores da casa, gritando palavras de ordem pela não cassação do parlamentar. Não à cassação! Antes de pronunciar o voto, cada parlamentar membro do Conselho de Ética pode fazer uso da palavra por 10 minutos. Os deputados que não são parte do colegiado tiveram 5 minutos para se manifestar, de acordo com o regimento interno da casa. Existe uma grande maioria da população que está sentada junto com o deputado Arthur Duval nesse julgamento
que ele representa esse pensamento patriarcal, misógino, sexista, preconceituoso, que ainda considera a mulher como despojo de guerra, porque assim nós fomos tratadas, né, desde a Idade Média, desde que as guerras começaram a existir no mundo, e ele continua com esse pensamento que as mulheres são para serem adquiridas, que são para serem tomadas, que são para serem manipuladas contra o seu próprio desejo, contra o seu próprio anseio, porque são objetos da sua aspiração, do seu olhar. Olhar para uma fila de refugiadas com desejo erótico é praticamente patológico, eu posso dizer isso, porque eu sou psicóloga. Então, é lamentável aquilo que a gente está fazendo hoje aqui nesse dia, do mesmo aspecto que também que é muito bom para essa casa fazer essa discussão. Para aquelas que precisavam de abraço, o deputado ofereceu a zombaria. Para aquelas que precisavam de proteção, o deputado foi capaz de se utilizar daquela fragilidade para poder se beneficiar pessoalmente. Pessoalmente. A conclusão, deputado, por favor. Concluindo, presidenta, eu não vejo outra saída e fico contente com a manifestação dos deputados e faço um apelo. Vamos aprovar a cassação do deputado Arthur Duval, não por 9-1, não por 8-2, não por 7-3, não por 6-4, por 10-0, para que essa casa fique muito claro qual é o papel que ela tem nessa questão. Portanto, me parece que aqui o Conselho tem que tomar uma decisão unânime pela cassação do mandato do deputado Arthur Duval. É a única forma de reparar um erro grave. E que essa decisão possa, de fato, balizar as próximas, para que a gente evite outros fatos e acontecimentos que essa Assembleia, infelizmente, vivenciou nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. E o tamanho do crime é muito maior. Por isso é que exige uma punição também maior. Então, eu quero dizer que com a consciência muito tranquila. Eu ouso até, meu querido líder, comandante e irmão Campos Machado, a alterar os dizeres da frase histórica de Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a injustiça, o poder agigantar-se na mão dos maus, etc., 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 ele termina dizendo que o homem chega a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Com todo respeito, mestre Rui Barbosa, eu vou mudar o final da tua frase. De tanto ver todas essas iniquidades, o homem deve encher-se de brio, não desistir não rir da honra não, valorizar os valores corretos da dignidade humana e lutar para um Brasil melhor e para um mundo melhor. Sou a favor da cassação do mandato do deputado Arthur Duval. Essa é a segunda vez que um parlamentar recebe recomendação de cassação pelo Conselho de Ética. Anteriormente, o deputado Hanna Garibe, em 1999, perdeu seu mandato. O processo agora segue como projeto de resolução para o plenário, onde será votado por todos os parlamentares.